Fala galera, beleza? Então, bem-vindos a mais um vídeo. Para quem tá aí, acabou de se chegar no canal, caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar o joinha no vídeo para o YouTube reconhecer que você está assistindo os vídeos e de ativar o sinalzinho para você poder receber notificação de sempre que a gente tiver um vídeo novo no canal, beleza? Então, galera, assista até o final, uma entrevista agora importantíssima. Entrevista, é que eu tô falando entrevista, né, cara? Entrevista não, um bate-papo, entrevista, eu pensei em jornalista. Um bate-papo com a Lilian e... Obrigado, viu, Arthur? E um bate-papo com a Lilian sobre a profissão de ser professor, né? Então ela vai contar um pouco da experiência dela, dar algumas opiniões sobre algumas frasezinhas que eu preparei e assista até o final que ficou muito bacana, beleza? Então, Lilian, primeiro, Sim. se apresente e fale um pouco de você. Bom, meu nome é Lilian, como eu disse, eu sou de São Paulo, eu tenho 33 anos, sou professora de inglês, vai fazer 10 anos, tenho um outro vídeo falando de Exchange Program, né, programa de intercâmbio comigo Vou botar também, aqui na tela para eles assistirem. isso, e é isso aí, Hum. pretty much. Então você é de São Paulo, né? O que você veio fazer aqui em Minas? É, depois que eu casei, literalmente um mês depois que eu casei, meu marido conseguiu um emprego aqui na área de TI, e aí a gente veio pra cá, pra terra do pão de queijo. Na área de TI, e aí a gente veio pra cá, pra terra do pão de queijo. Doido, ó, bom demais, viu? Pão de queijo de São Paulo é ruim, mano. Desculpa, pessoal de São Paulo, mas o pão de queijo de vocês é muito ruim, cara. Eu não sabia que ele era ruim até eu comer o pão de queijo daqui, então... Mas, você falou que já é professora há 10 anos. Então, Sim. conta um pouquinho dessa sua trajetória como professora aí, há uns 10 anos, bem rapidinho, assim. Bom, tudo começou quando eu voltei do meu intercâmbio. Na verdade, antes de ir para o intercâmbio, em 2009, mais ou menos, eu comecei a fazer aula particular de inglês. E aí, quando eu fui fazer o intercâmbio em 2010, 2011, essa minha professora de aula particular, ela tinha aberto uma escola e ela estava com todos os horários assim muito cheios e ela veio com a proposta se eu queria ajudá-la como professora. Eu nunca tinha dado aula na vida. Eu voltei em abril de 2011, quando foi em julho, se eu não me engano, de 2011. Eu comecei lá na escola com ela me deu umas dicas e tal. E desde então estamos aí nesse caminho, me apaixonei pela profissão, amo inglês, amo o que eu faço, assim, não tem aquela bad vibe de segunda-feira, nem aquela uhul sextou, porque eu amo o que eu faço, não importa o dia, claro que às vezes cansa um pouco, porque a Sim. gente trabalha muito com a mente, né? Mas eu amo o que eu faço, então comecei com ela, depois eu fui me especializando em aula em grupos e tirei meu certificado de proficiência. Então foi uma trajetória bem legal de uma coisa que eu não esperava, porque na verdade quando eu comecei a dar aula com ela eu pensei mais na questão de tipo, acabei de voltar de intercâmbio, não tenho um emprego, que faculdade que eu vou fazer? Era mais uma coisa pro Pode tirar momento, um assim. extra, né? Isso. E aí acabou virando meu job, my passion, tudo isso. Legal, legal. É uma coisa que a gente percebe aqui em comum, assim, uma coisa interessante que você falou, é que você não fez faculdade antes de trabalhar, muito menos Não, fez faculdade antes de fazer o intercâmbio. Que a gente acha que a não. gente até trocou uma ideia sobre isso com outra professora, né? Que é a nossa amiga. E a gente estava dando a dica para elas que faculdade, depois que você sai do ensino médio, hoje é importante? É importante. A gente não tira a importância de ter um diploma, né? Uhum, Mas isso. não é o único caminho que a gente tem na vida, né? A gente Não mesmo. pode ir resolver, buscar, assim, se conhecer mais. O intercâmbio é uma ótima ferramenta para fazer isso, porque você vai estar lá literalmente assim, a Deus dará e você tem que Uhum. amadurecer e se virar nas suas situações, né? Você se descobre, abre sua mente, você fala, meu, algumas coisas você fala, não, é isso que eu quero, você fala, não, não é isso que eu quero, porque na verdade eram pressões sobre mim e não é isso que eu quero. Então, Uhum. é bem legal. Isso é muito importante. Porque, até uma outra pergunta, eu já vou tirar aqui, que nem está no, né, nas perguntas que eu preparei.
Você acha que essa experiência no exterior te ajudou a escolher a profissão que você escolheu? Tipo assim, não a profissão, mas a faculdade que veio logo em seguida. Te deu uma clareada melhor? Sim, porque, como você disse, estando lá sozinha, eu já tinha uma experiência como técnica em nutrição, já trabalhava uns 4 anos na área. Eu comecei a ver que tinham outras coisas que eu podia fazer, já tinha rompido a barreira, né, de uma segunda língua, vivido outra cultura, conhecido outras pessoas. E aí eu comecei a ver que alguns planos que eu tinha traçado para mim não era bem aquilo que eu queria, né? Porque houve realmente um amadurecimento. Entendi. Então, clareou muito mesmo, assim, a minha mente, o que eu queria fazer, ou pelo menos se eu não sabia o que eu queria fazer, eu já sabia o que eu não queria. Que bom, hein? Deixa eu só fechar aqui, porque família não dá descanso. Beleza, então vamos para a próxima aqui. A próxima que eu quero saber eu falei até na outro bate-papo que a gente teve aqui, que para mim, por exemplo, existiu um momento quero ser professor. Então, para mim, essa paixão, tipo assim, foi um clique. É lógico que a gente cultiva as coisas com o tempo, mas a minha chave virou ali. Teve um momento na minha vida que fez, tipo assim, é isso que eu quero o resto da minha vida. Para você, teve esse momento? Teve. Na verdade, é engraçado que quando eu era pequena, eu gostava muito de brincar de escolinha. E aí, quando perguntava, o que você quer ser? Médica, professora. E minha mãe, ela é professora, né? Aposentada, mas ela falava, não, professora não, pelo amor de Deus. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu fui seguir outros rumos, fiz o meu técnico de nutrição, trabalhei na área, trabalhei em hospital, trabalhei em indústria. E eu não estava feliz com aquilo, não queria, fiz o técnico de nutrição porque eu pensei em fazer a faculdade, mas eu vi que não ia ser aquilo que eu queria para minha vida. Aí eu decidi fazer um intercâmbio para melhorar o meu inglês, porque a minha ideia era fazer engenharia de alimentos. Eu falei, bom, uma coisa que eu sei que engenheiro precisa é dominar o inglês. E esse era o meu foco. E quando eu voltei e comecei a dar aulas com essa minha professora, como eu falei, eu fui me descobrindo, né, como professora, com o dom de ensinar, gostar de ensinar, e ao mesmo tempo me apaixonando e aprendendo inglês de uma maneira totalmente diferente do que ser só speaker, né, só falante da língua, e agora ter que aprender para passar aquele conhecimento. E quando eu comecei a fazer a faculdade de engenharia, eu fazia faculdade de engenharia de manhã, e aí tarde e noite eu trabalhava numa outra escola já, uma escola grande de rede, tinha grupo de criança, adolescente, adulto, e para mim ainda, na minha cabeça, era algo temporário, né? Mas aí, nesse 1 ano que eu fiz a faculdade, eu comecei a perceber que eu estava gastando o meu tempo com a faculdade, com números e exatas, que eu sou horrorosa, tipo, muito ruim, horrible, ever. E aí eu comecei a pensar, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Só que é aquela coisa, né? Você falar para algumas pessoas, vou sair do curso de engenharia porque quero ser professora, ainda, infelizmente, tem um preconceito. Mas uma professora minha, no curso de engenharia, ela era professora de metodologia da pesquisa e de redação, alguma coisa assim. Era professora de português, digamos. E aí um dia ela me chamou e falou assim, vem cá, o que você está fazendo nesse curso? Eu, tipo, oi? Por quê? Ela, não, porque eu sei que as suas notas em exatas, que era tipo assim, 9 das matérias dela eram uma, que era de português humanas, digamos assim. Ela falou, suas notas são muito ruins e eu vejo que quando você apresenta trabalho, quando você escreve, você vai muito melhor. Eu sei que você é professora de inglês, por que você não investe nisso? E aí foi esse momento que me deu o clique, né? Falei, poxa, eu tô pagando uma faculdade cara e não tô me saindo bem e eu poderia usar esse tempo, esse recurso para investir na minha carreira como professora e abraçar de vez, né? E aí foi esse momento que deu esse start, esse clique, sabe? Mudou a chavinha. Eu falei, não, então ser professor, a partir de agora, é a minha profissão. Terminei o primeiro ano de engenharia, suado, morrido, quase não tinha vida social. E aí depois comecei a investir na minha carreira como professora. Mas foi esse momento do clique. Bacana. E qual foi o maior desafio que você enfrentou quando você começou a dar as suas aulas assim? Olha, acho que o maior desafio foi eu
conseguir passar o conhecimento e a informação que eu já tinha para mim no começo, fazer de uma forma assim, como é que o meu aluno vai entender isso? Como é que ele vai usar isso para a vida? Como é que ele vai fazer a conexão entre o inglês e a vida dele? Porque eu lembrava de quando eu era aluna, muitas vezes o que me atrapalhou muito na minha fluência era eu não fazer conexão do inglês com a minha vida real, sabe? Era uma coisa muito assim, à parte. Então, acho que no começo esse foi o meu maior desafio, mas o maior de todos mesmo, digamos assim, foi o meu certificado de proficiência, que eu estudei, tipo, by myself, e foi, tipo, muito desafiador, porque é uma coisa, é totalmente diferente você estudar para tirar um certificado de proficiência, sabe? Foi muito desafiador, mas compensou. Uhum. Para mim, tá sendo muito desafiador para mim também tirar o segundo certificado de proficiência. Uhum. E é muito isso, sabe? A gente vai falar disso mais pra frente, eu acho, não tenho certeza, eu esqueci. Mas muitas pessoas perguntam geralmente para mim, né, como professor, fala, professor, qual escola é melhor? Ou eu tenho que fazer um curso preparatório de proficiência? Eu sempre falo para eles o seguinte, falar, cara, primeiro, não existe escola melhor que a outra. Existem Uhum. escolas diferentes. É lógico Exato. que existem metodologias que estão em termos assim analíticos mais avançados do que as outras, mas não adianta nada essa metodologia ser completamente inovadora ou cão que vira de cabeça para baixo, né? Aquela foca que faz tudo, mas Uhum. no final das contas não te agrada. Então, assim, a metodologia tem que bater com o aluno e o aluno tem que bater com a metodologia. Né? E, logicamente, a gente tem o professor que tem que saber utilizar a metodologia que ele está apresentando. Uhum. Então, assim, é igual eles falam, mas você acha que é possível ficar fluente em 6 meses? Na minha opinião, não. A Existem minha resposta pontos é fora assim, da curva. posso ficar fluente 6 meses? Well, depende qual é o seu nível de inglês agora. Se você é avançado, for sure. Se você é beginner, nope. Tipo Exatamente. isso. Tipo assim, comece do zero e atinja a fluência em 6 meses. Não, gente. Não. Se fosse assim, todas as crianças do mundo falariam com 6 meses de idade, porque é o A mesmo não processo. ser que você vire para mim e fale, você quer estudar de segunda a sábado? Fechou. Você vai ter 1 ano de curso, você vai ter 3 anos de curso em uns 6 meses. Intensivão. Sim, Se você tem sim. tempo, vai na fé. Mas você fazendo 2 horas semanais, que geralmente é o regular que uma escola tem, 6 meses não é suficiente para você ficar fluente, tá? E outra coisa, se você ainda tiver na metodologia que você não tá afim só porque é barato a escola, vai ser pior ainda, porque você vai sair dessa escola no avançado, vai para uma escola que você gosta, você vai perceber que você não aprendeu nada, porque você não gostava, né? Uhum, Então, assim, exatamente. eu falo isso muito com os alunos, sabe? Acho que é uma parte importante, porque não existe escola melhor. Não existe Não. professor melhor, sabe? Esses professores, eles são diferentes, cara. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que ela é a professora que ela ensina o método da gramática indutiva. Ela vai pelo lado da conversação e ela vai induzindo o Uhum, aluno a falar, e daí, na hora que ele vê, ele já está falando. Eu sou mais pro outro lado. Eu prefiro partir do ponto de início da gramática. Então, eu prefiro começar com o respaldo gramatical para depois incentivar o aluno em cima dessa gramática a falar sobre as situações diárias e cotidianas dele. Então, assim, uhum, são metodologias diferentes, são processos diferentes. Então, as pessoas sim. confundem muito isso. Eu sou melhor que ela? Não. Ela é melhor que eu? Também não. Né? E assim são as escolas. Uhum. Tem escola para todo mundo. Exatamente. E o ensino à distância, que nós estamos no momento de pandemia, né? E o ensino à distância para você? Eu sei que você já tinha uma experiência com alunos particulares à distância, né? Mas Uhum. agora que ficou tudo à distância, como é que você está lidando com aquelas pessoas que não queriam estar à distância? Olha, os meus alunos agora são todos adultos e eu acho que a maioria, pelo que eu sinto, eles já se acostumaram. Claro, ainda tem aquela coisa, né, que face to face seria melhor, mas todos acostumaram e a gente tem muita coisa de tecnologia, muito aplicativo, que eu uso nas aulas e vídeos. Então tem sido assim bem legal.
tem sido diferente, né, de ser face to face. Você não comparecer a uma aula fisicamente, eu acho que é um pouco mais difícil do que você não entrar numa aula online. Dá para você arranjar um pouco mais de desculpa, mas vai da determinação do aluno. Mas tem sido uma experiência legal. E assim, eles sendo adultos, né, falando dessa experiência com adultos, tem sido bem proveitoso, muito legal mesmo. Para mim tem sido um pouco diferente, porque eu tô lidando com crianças, né? Exato. De 4 anos, 3 anos, que são os anos iniciais, né? Então, a questão da concentração, né? É diferente quando você tá ali perto. Segurar o foco da criança via tela, via videochamada, difícil. É algo assim complexo demais. Porque quando a gente está na sala de aula, né, a gente tem essas estratégias, que é a transição de atividade. Então, a criança perdeu o foco, muda a atividade. Aí você já ganha o foco de novo. Então, essa transição dentro de sala de aula com criança tem que acontecer o momento todo, né? Sim. Agora, você fazer isso pelo computador, você não consegue dar esse senso de movimento para ela. É muito difícil. Então, por mais que você fique levantado, você fique em pé, você rode, deite e role no chão aqui na frente da câmera, ela vai estar olhando para o mesmo lugar. E isso, de vez em quando, para ela é entediante. Né? Então, tem sido uma experiência difícil. Mas eu tenho tido essa experiência aos domingos, né? Que eu sou professora das crianças na igreja. E assim, é 20 minutinhos, a gente conta a história e elas participam e tal. Mas, além de estar muito tempo olhando para a tela, os vários milhões de botõezinhos que tem na videochamada, do chat para você escrever, os emojis, liga, desliga microfone, liga, desliga vídeo, só nisso elas já ficam entretidas ali. E você, como você falou, deitando e rolando no chão, fazendo cambalhota, dando cambalhota, e ela lá entretida nos botõezinhos dos emojis, sabe? Eu acho que é muito mais complicado. É diferente. E lidar com adolescente também é um ramo completamente diferente, porque eu dou aula para todas as idades. Eu tive dificuldade com as crianças, né? Mas depois de um tempo, assim, que engatou, acabou. Aí você já cria uma rotina, porque readaptar uma rotina. A criança tem que ter rotina, tá, gente? Todo livro de inglês que vocês pegarem para crianças, eles vão ser repetitivos, é uma rotina, ela tem que acostumar a fazer aquela rotina. Isso. Depois que você acostuma, flui, que é uma beleza. A dificuldade é você acostumar. Agora, para os adolescentes foi difícil também, que é essa fase aí dos 10, 11, 12, até 13 mais ou menos assim. Que é aquela idade do tipo assim, não ligo para nada, não tô afim de escutar o professor falar, não quero ligar a minha câmera, tá? Não quero mostrar a minha cara, e enquanto não tem câmera mostrando, ele pode fazer o que ele quiser. Exatamente, não sabe nem se a pessoa tá dormindo. Tem acontecido comigo. Porque você vai, por mais que você direcione perguntas, a gente consegue pegar isso. Ah, não sei o que, sei o que, e tal, fulano, pergunta essa. Aí a gente espera, fica aquele silêncio, porque ele não tá prestando atenção. Sabe? Tem sido muito difícil. E para as pessoas mais velhas, né, mais idosas, tem sido muito difícil a adaptação com a tecnologia. Sim. Porque eu gasto muita parte da minha aula, às vezes, tentando explicar para ela, não em si o conteúdo, mas como entrar na chamada, como que ela pode desbloquear o microfone deu problema, como é que mexe nas configurações. Então, assim, porque a gente que é mais jovem, né, a minha geração já tem mais facilidade. A geração do meu irmão já nasceu dentro da rede. Mas, para essas pessoas mais idosas, assim, quando dá algum problema técnico, você resolver esse problema técnico com elas, gasta muito tempo da aula. Leva um tempinho, né? Mas, tirando todos esses desafios aí, muitas pessoas me perguntam que, assim, por incrível que pareça, aquela nossa amiga professora Samara, que eu influenciei a ser professora, porque ela não tinha a mínima vontade, trouxe ela para o lado negro da força, né? Dark side, we have cookies. Ela resolveu ser professora a partir de uma conversa comigo, mostrando para ela foi assistente de professor e tudo mais. E a pergunta sempre paira na cabeça de alguns alunos meus que têm vontade de ser professor. Como que você acha que uma pessoa pode começar a estudar para ser professor?
Olha, essa é uma boa pergunta. Mas eu acho assim, para você começar a ser professor de inglês, você tem que dominar a gramática, você tem que ter um vocabulário muito bom, ser seguro da sua pronúncia também. Então, assim, se envolver com o inglês, se possível, 100% do seu tempo, lendo, ouvindo, falando, sentar mesmo, pegar um livro de gramática, ver como funciona a gramática e às vezes não aplicar só a gramática do livro, como está ali, mas pensar assim, se eu fosse aluno, como que eu gostaria que isso fosse explicado para mim? Tem uma maneira de fazer isso mais visual? Tem uma maneira de trazer isso mais para a vida real? É isso que eu penso na hora que eu vou montar as minhas aulas e vou falar de algumas gramáticas específicas. Eu penso nesse sentido. Então, acho que para começar a estudar, você tem que estar, para ser professor, você tem que estar seguro do seu inglês e acho que começar pela gramática em si, sabe? Para você saber passar para o aluno, porque o aluno vai fazer pergunta que você vai falar, oi? A gente não sabe de tudo, a gente procura, a gente pesquisa. Às vezes eu falo, olha, não sei isso, mas você tem que estar seguro do que você sabe, né? E ter aquela característica, eu consigo passar o meu conhecimento, porque às vezes eu sou um autodidata, mas eu não consigo passar aquela informação. O aluno não entende porque eu não tenho esse gift, esse dom de passar a informação. Então, acho que são algumas coisas para serem analisadas. De repente, pegar umas cobaias em casa, sabe? Tipo, 2 irmãos, um primo, fazer um teste, sabe? Dar uma explicada no verbi, alguma coisa assim, para ver o que você acha da experiência e o que o outro vai achar também, tipo, né? Dar uns feedbacks assim. E, de repente, conversar com professores que já tenham experiência na área também é muito enriquecedor. Esse é um dos motivos de eu estar criando essa série, né? Pra gente tentar, assim, dar uma luz para quem tá começando. Mas e outra coisa, galera, para quem quer começar a estudar ser professor, os dois processos são válidos. A pessoa que quer aprender o inglês, uma das técnicas para a gente aprender o inglês é você fingir que você é o professor. Tenta ensinar o conteúdo que você aprendeu para alguém. Principalmente se for para uma criança mais nova. A gente fala, imagine como se você estivesse explicando para uma criança. Dê uma aula para essa criança. Se você consegue fazer outra pessoa, principalmente crianças, entenderem o que você está falando, você absorveu o conteúdo com excelência. E o processo inverso também é verdade. Se você, no papel de professor, você precisa pensar como o aluno entenderia isso daqui? Como seria estar no lugar dessa pessoa? E, para quem não sabe, nessa série também não só vou fazer bate-papos, mas eu já tenho um episódio aí no canal que é sobre esse livro aqui, que é do Open File, da Regina Guimarães. É ótimo. Muito bom para quem está começando a ser professor. Ele tem aí uns passo a passos muito legais de planejamento de aula, planejamento de lição, de unidade, né? Tem vários âmbitos, comportamentos, questões de feedback. Cara, você pedir feedback para aluno não é errado, tanto que a gente tem avaliações de final de semestre, sabe? Deixa o aluno te falar o que ele pensa. Não tenha medo de ser criticado pelos alunos, porque a sua vida você vai ter feedbacks positivos e negativos. Gente, crítica não é só negativa, tá? Crítica também pode ser positiva, tá? E o outro livro também que eu pretendo começar também, que também é da Regina Guimarães aqui no canal, é o Teaching Light, Teaching Better, que é também da Regina Guimarães, que é de Cambridge, que é muito bom. E também sobre essa questão de falar do professor em si, eu comecei a leitura novamente, né? A releitura de um dos clássicos que eu li aí na minha faculdade, que é Por uma Teoria da Pedagogia, né? Que a gente vai também, vou discutir no canal com vocês alguns temas sobre exatamente o que o professor precisa para ter, que vai ser até uma das perguntas que a gente vai ter aqui. Deixa eu ver se é a próxima. Isso, ó, exatamente isso, que a gente discute o quê? Quais competências um professor deveria ter para ser professor? Será que seria só o dom? Será que seria só saber a gramática? Será que é experiência? Na sua opinião, quais competências um professor deveria ter? Olha, acho que primeira coisa é empatia. Você se colocar no lugar do seu aluno. Além da empatia, paciência,
porque existem alunos com capacidades diferentes de aprendizado, tempos, né, diferentes de aprendizado, alguns que vão testar a sua paciência e são inteligentíssimos, outros que não têm essa facilidade para aprender uma língua, mas são muito determinados, eles aproveitam o tempo que têm e querem toda a informação possível. Então, ser flexível também, acho que essas 3 são as principais. Amar o que você faz, não pensar em dinheiro, não pensar em status que seja, amar o que você faz e aí sim, depois ter a capacidade de passar o conhecimento para frente, estudar, sempre renovar, não é uma coisa que você aprende hoje e vai ficar para sempre, não preciso mais mexer nisso. É uma língua, não. Né? Muda. É uma língua, muda muito, as metodologias de ensino mudam muito. Quando você trabalha numa escola, você tem que se adequar a uma metodologia, cada escola tem uma metodologia diferente. Como professor particular, você tem a liberdade de usar metodologias diferentes que vão atingir alunos diferentes para que eles consigam acessar a língua, mas eu acho que é isso, seria empatia, flexibilidade e paciência. Sim. Para quem é professor, para quem quer começar a ser professor, inteligência emocional é a chave, porque vai ter aluno que é inteligente, ele vai testar a sua paciência. Muito. Exatamente o que você falou. Tem aluno que eu já tive que ele está esperando você errar para ele pontuar que você errou. Errou. Exatamente. Então, você vai lidar com uma gama de diferenças de alunos, de repertórios socioculturais e repertórios mentais diferentes, né, de velocidades de aprendizado diferentes, que você tem que se preparar para tanta coisa que não é possível. Humanamente não é impossível. Então, reconheça que nós não podemos estar dentro de uma sala de aula completamente preparados. Você pode ter 20 planos atrás do seu plano original. Pode ser que nenhum deles funcione. Principalmente com crianças. Plano A, plano B, plano C, plano H, plano F. Você vai entrar na sala, eles não estão nem aí para sua aula, tem dia que eles estão querendo brincar, e daí você vai ter que, no meio da brincadeira, fazer o inglês entrar. Então, assim, tudo que você tinha preparado foi por água abaixo. Então, assim, acontece muito. E, principalmente, eu acho empatia, sabe? Isso acontece muito nas universidades, em que os professores enxergam, geralmente não são todos, tá, gente? Quem é professor de universidade não se sinta chateado, mas tem professor que, de fato, estou falando que é mais comum na faculdade, enxergar o aluno como inimigo. Não quero ser seu amigo, eu estou aqui, vou passar, vou expor meu conhecimento, você aprende se você conseguir. Não seja esse tipo de professor. Esse tipo de método não leva ninguém a lugar nenhum. Não. E só nunca dificulta, pense né? Isso. Nunca pense que você é o detentor de todo o conhecimento e o aluno é quem tem que aprender. E nunca seja aquele professor que acha que o aluno é que tem conhecimento e ele aprendeu porque ele não quis. Sabe? O aluno não conhece, você não sabe tudo. Vocês vão entrar em uma simbiose para conseguir desenvolver o conhecimento juntos. Não é ele lá e eu cá. É junto. Sabe? Tanto que hoje a gente enxerga aí, né? A gente viu lá em Piaget, a gente enxerga aí que o professor, ele não é o detentor, ele é um facilitador para o aluno acessar o conhecimento. Então, vocês juntos vão se ajudar para acessar o conhecimento. Né? Uma parceria, lógico que você está mais elevado, por isso você está no âmbito, né, no cargo de professor, mas não significa que nenhuma pessoa possa chegar onde você está. Existem muitos outros tão bons quanto você. E existem outros tanto quanto piores quanto melhores também. Então, acho que é isso. E uma dica para quem quer ser professor ou começou agora. Para quem que você quer ser professor, a gente já falou, mas para quem começou agora, uma dica que você dá para... Porque, tipo assim, eu e muitos outros professores, eu não, mas eu tive a oportunidade, que eu acho que foi única, de ter sido treinado. Então, eu durante um ano, eu fui assistente, monitor, tive treinamento.
mas muitas pessoas são jogadas na fogueira, né, digamos assim. Sim. Chega lá na escola e fala, ó, começa aí e dá uma aula, tô precisando de professor. Você sabe inglês, então bora. Uma dica para quem foi jogado na fogueira e começou agora. Mesmo que foi jogado na fogueira, começou agora, arranja um tempo e vai dar uma olhada na aula dos outros professores que já têm experiência, vai acompanhar, pergunta, pesquisa, procura vídeo de professores, porque não tem melhor maneira de você aprender algo do que vivenciando. E existe mesmo muitos professores que são assim, jogados na fogueira, começa aí porque não tem professor hoje. E aí, quando você vê que está lá no meio daquela turma, você não sabe o que você vai fazer, você lá espreme os limões que a vida te deu e dá aquela aula. Mas eu acho que o observar outros professores, trocar experiências, observar as aulas de outros professores que você considere com experiência, que você considere que são bons para você, que te inspiram, é a melhor maneira, porque você pega muita ideia, porque o negócio está acontecendo ali na hora. Eu posso falar para você, olha, você pode fazer assim, 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 quando acontecer ABC. Mas quando você está na sala de aula comigo, observando a minha aula, e aconteceu ABC, aí você fala, poxa, posso fazer assim, posso fazer de tal maneira. Eu acho que seria a melhor maneira, seria a minha dica. Sim, e outra coisa, você que está começando agora, você está numa escola, você está trabalhando numa escola, toda escola tem uma metodologia, então os exercícios, as atividades do livro, elas seguem um padrão. Sim. Ache o padrão e veja como cada professor se comporta dentro desse padrão, dessa metodologia, para que se você tenha dificuldade, você possa reproduzir esse padrão, porque essa é a metodologia que a escola quer. Não, sempre temos que lembrar que a gente trabalha numa empresa. A gente precisa seguir padrões e metodologias. Não que você não possa ali ser um pouco flexível, porque toda escola hoje tem uma certa flexibilidade. Mas todo exercício ele tem ali uma equipe pedagógica por trás que preparou para ele ser feito de determinada maneira. Então tente encontrar nos exercícios essa maneira de dar o exercício. Porque se você deu uma vez, funcionou, tente reproduzir nas outras situações para você ver onde funciona e onde não funciona. Vai fazendo os seus próprios testes também. Mas muito importante assistir os outros professores para você começar a ter essa noção. E agora, assim, para a gente acabar quase, uma mensagem para as pessoas aí, para os professores, primeiro. Olha, para os professores, não desistam. Nós somos muito mais do que facilitadores do conhecimento, somos sim facilitadores do conhecimento, mas também a gente preenche, às vezes, um lugar na vida do aluno que a gente nem sabe, de amigo, de psicólogo, apenas de ouvir, a gente às vezes nem precisa dar opinião, de psicólogo, de pai, de mãe. Então, é um relacionamento que permeia o respeito, a amizade. É muito diferente, não é só uma amizade, não é só ser professor. Então, vale muito a pena, não tem preço. E você ver um aluno, né, que começou com você ali ralando no básico, ai, teacher, eu preciso falar, e você conseguir junto com ele chegar num momento que ele fala, teacher, eu vi uma música, entendi tudo, vi um filme todo em inglês, me ligaram hoje da empresa e eu consegui responder, e eu vou mandar um e-mail de volta, ou a criança mesmo, né? O pai às vezes chega e fala assim, nossa, hoje fulano estava falando tudo em inglês lá em casa. Não tem recompensa maior, é isso que faz o seu dia valer a pena. Sim, verdade. Então, acho that's all, folks. Acho que foi um bate-papo muito esclarecedor com a Lilian. Espero que a gente possa debater aí outros temas que eu estou preparando dos livros que eu estou relendo. Acho que vai ser importante a gente fazer um bate-papo, uma discussão em cima desses temas, porque você tem muito a acrescentar. E, pessoal, não se esqueça de dar o like, comenta aí a sua opinião. Você que começou agora a ser professor também e tem alguma pergunta que você queira fazer, deixa aí nos comentários também. E qualquer coisa. Então, é isso, pessoal. Se você quiser, segue lá nas redes sociais. Estou sempre postando um conteúdo bacana lá no meu feed, nos meus stories, respondendo perguntas e dúvidas em inglês. Então, pode seguir lá que tem muito conteúdo bacana. Beleza, pessoal?
Então, that's all, folks, and bye-bye. Dá seu bye-bye aí. Bye, guys. See you around.